Boa noite. Ei, Maria Eduarda. Boa noite, professora. Tudo bem? Coisa boa você estar aqui. Tudo bem com a senhora? Graças a Deus, tudo na santa paz do Senhor. Amém. Deixa eu ver a turma aí, o pessoal tá meio com preguiça. Meu Deus do céu, final de semestre é sempre assim, né? Cheio de atividade, cheio de coisa, o povo Verdade, fica mais sumido ainda. É verdade. incrível. Maria Eduarda, vamos dar esperar só uns 2 minutinhos aqui para ver se o pessoal entra. Até olhei aqui, não tem nenhuma mensagem, não. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui. Vou colocar lá na turma para falar para eles para poder entrar. Para a gente finalizar com chave de ouro a nossa disciplina. Deixa eu colocar aqui. Genética. Às vezes, na hora que eu coloco assim, pessoal. Hum. Aí, ó, coloquei aí no. Agora. Na turma aí, ó. Falei que já iniciei, estou aguardando vocês para ver se eu entusiasmo o pessoal, quem sabe. Eles tenham piedade da professora aqui, ó. Às vezes eu consigo sensibilizar. Oh, Deus. Deixa eu ver se alguém responde. Vamos aguardando aqui. Ah, deixa eu entrar Daqui a aqui. pouco eles vão entrar, professora. Eles gostam de deixar a gente com fortes emoções. É esse que é o detalhe. É pra fechar com chave de ouro. Ai, Deus, oh Pai. E semana passada foi bom porque assim foi a oportunidade de ver pessoalmente alguns que aí se eu atende aí ok, vai entrar daqui a pouco. A Raquel já respondeu. Porque tem aluno, né, que às vezes não vai na prática, e eu realmente não tinha tido oportunidade de conhecer pessoalmente, né? Então foi bom que agora, na hora que eu falo o nome assim, eu já tenho a figura, isso para mim faz uma falta danada. Ter a figura, o semblante, né, do aluno. Então é bom porque vocês que vão na prática, eu já fazia isso, né? É um alívio danado. Deixa eu ver que a Raquel falou que vai entrar daqui a pouco, tá terminando de atender. Vejamos. Oh, meu Deus. Vou esperar um pouquinho aqui. Deixa eu ir colocando material aqui também. Ô, Senhor. E hoje eu tô cheio de plano aqui para a gente finalizar com chave de ouro. Aqui, deixa eu colocar aqui pra gente. Professora, aí Oi. a sua prova vai ser na semana que vem ou vai ser na última semana do mês? Não, eu vou até olhar aqui. Semana que vem é uma semana de prova das disciplinas interativas. Então, gente, por que eu não tô conseguindo? Só um minutinho, Raquel. Raquel. Maria Eduarda, deixa eu só colocar aqui que eu não sei por que eu não tô conseguindo. Deixa eu só ver aqui o que é que não tá dando certo. Aqui, só um minutinho. Só um momentinho que aí eu vou. Por que que não tá passando? Aqui. Aí era para aparecer aqui. Ainda não tá aparecendo meu slide para você não, tá? Está. Tá Está? aparecendo. Ah, Sim. então ótimo. Então tá. Então é porque eu liguei aqui o meu. Ah, deixa eu fazer assim. Deixa eu ver se. Ah, agora. Ok. Que para mim é tão importante acompanhar aqui. Isso.
Vejamos, Maria Eduarda. Semana que vem é uma semana da prova de disciplinas interativas. Então, é uma semana inteira dessas provas. Então, nós não temos encontro, inclusive no nosso próprio cronograma. Estou até pegando aqui, que tem a pastinha, isso, genética. Isso mesmo. Tá lá no nosso cronograma, tá até isso, avaliação oficial DI, que são as disciplinas interativas. E isso na verdade, é institucional, tá? E aí, a nossa prova, a nossa oficial 2, é dia 2 de dezembro, ou seja, daqui 15 dias, tá? Então, hoje a gente finaliza. Semana que vem é essa semana de avaliação de DI, né? Faz parte, inclusive, do calendário acadêmico. E daqui 15 dias é nossa oficial 2. Então, aí hoje, inclusive, eu imaginei o seguinte: eu tenho um restinho aqui de material para finalizar com vocês. E depois eu vou passar para vocês o que eu chamo de uma oficina. São questões relacionadas à segunda etapa, que inclusive várias questões eu retirei mesmo de concurso. São questões que eles utilizam, né? Para perguntar, para ter questões a respeito da genética e enfatizando o nosso conteúdo. Opa, beleza, Yuri. Seja bem-vindo, Yuri, que coisa boa. Vamos ver se você está me ouvindo. E aí, professora, boa noite, joia? Boa noite, Yuri, e aí, melhorou? Melhorei. Que coisa boa, que coisa boa. Graças a Deus. Então, tá bom. E é ruim, né, nessa época, quando a gente tem qualquer coisinha, a gente fica mais preocupada ainda, né? Então, é tão bom quando dá tudo certo. Que bom, Yuri. Tô aqui. Deixa eu te falar rapidinho. Pode falar. Eu fiz o AVA. Uhum. Pera aí, mãe, rapidão. Eu fiz o AVA, só que tem uma parte lá que eu fiz, só que ele não tá marcando a bolinha. Quer ver? Já que a gente tá aqui, posso entrar lá e ver se tá tudo ok? Já que a gente tá esperando o pessoal entrar? Você quer que eu faça isso? Pode. Então, só um minutinho. Só um minutinho, já que a gente tá... Que aí eu dou um tempinho para ver se o pessoal entra. Só um minutinho, que aí eu faço isso. A gente ganha eu te dou esse retorno. Porque às vezes, tá, Yuri? Às vezes acontece isso, mas eu consigo visualizar aqui e aí tá tudo bem. Normalmente, a maioria das vezes eu consigo visualizar e a gente resolve esse problema. Deixa eu só ver aqui. Se ele entrar, deixa eu ver aqui. Entrou. Olha só. Consigo. E aí eu vou visualizar o seu, tá bom? Entrar aqui na disciplina genética. Aqui, andamento do curso. Eu consigo mostrar para você. Aqui. Yuri. Tem algum problema mostrar aqui se tá marcado ou não, Yuri? Tem não, tá tranquilo. Tá? Eu coloquei aqui, ó. Vai aparecer só o seu, ó. Yuri. Olha só, Yuri. Tá tudo marcadinho, olha. Tá vendo esse Vzinho aqui dentro? Isso significa que você fez, tá bom? Tranquilo, então. Então, obrigado, isso professor. significa que depois, né? Depois, na hora que hoje, se não me engano, foi a data, né, que a gente colocou para vocês fazerem, né? Na hora que eu pegar direitinho, eu consigo visualizar, tá bom? Pode ficar sossegado. Tá bom, obrigado. De nada. Aí, ó, é bom. Porque às vezes isso acontece, às vezes tem aluno que queixa, né, de que não mudou. Boa noite, Cibele. Seja bem-vinda. Boa noite. Mas aí dá para a gente verificar.
Então tá bom, deixa eu fechar aqui. Vem. Aqui, Ava. Eu vou sair. Muito bem. Se consigo sair direitinho aqui. Muito bem. Então agora vamos, gente. Estou aqui aguardando o pessoal em termos de entrada. Aqui. Muito bem. Tá? Bem, então eu vou, tá? A gente dá aqui início, o pessoal, acho até que a Lu colocou aqui, como, acho que é entrando, né? Que ela aqui, acho que tá falando que tá entrando, mas ainda não solicitou a entrada. Qualquer coisa eu interfiro aqui para poder adicioná-la. Bem, deixa eu só ver uma outra coisinha aqui, que é isso, que eu também deixo no jeito aqui, que se alguém solicitar, eu consigo admitir pelo celular. Bem, gente, então vamos dar aqui início, como eu estava falando com a Maria Eduarda, hoje nós vamos finalizar, né? Nós vamos finalizar nosso conteúdo, realmente é um restinho de conteúdo, e depois, o que eu pus aqui de proposta, porque para a gente poder ganhar tempo e assim reforçar o conteúdo, eu tenho o que eu chamo de oficina, né? É uma oficina da segunda etapa. São questões, inclusive, muito pertinentes às atividades que vocês apresentaram semana passada, que são as síndromes. Aí, a Lu entrou agora. Ei, Lu, boa noite, seja bem-vinda. Então, nós vamos finalizar e depois a gente vai fazer essa oficina. Também tem, né? Eu tenho uma atividade aqui, eu não sei, a gente já fez Kahoot? Eu já fiz Kahoot com vocês aqui na turma? Já. Já, então também tem um Kahoot, ou seja, a minha proposta é finalizar o conteúdo e posteriormente a gente poder trabalhar com questões, né, que possam ser úteis para vocês. Não só avisando, afinal de contas, né, como a gente foi até a pergunta da Maria Eduarda, a nossa prova de oficial 2 é daqui 15 dias, né, o dia 2 de dezembro. Semana que vem é uma semana institucional, que está até lá no calendário, que é uma semana de avaliação de oficial das disciplinas interativas, né? Então, é uma semana que institucionalmente eles colocam para essas provas, ou seja, a gente semana que vem não tem um encontro, né? E aí a gente volta a se encontrar na quinta-feira do dia 2 de dezembro com a nossa oficial 2. Então é bom que a gente possa completar, né, finalizar aqui hoje, que a gente possa, e como eu falei, estava até falando com a Maria Eduarda, as questões que eu coloco nessa oficina são questões que eu inclusive retirei de concurso, de provas que eles fazem e que envolvem, né, a genética, particularmente nessa segunda etapa. Então, eu acho que é também uma boa oportunidade, não só para vocês testarem o conhecimento agora, mas também, e principalmente, o que eu me preocupo muito, de oferecer para vocês situações que eventualmente vocês possam vir a ser cobrados referentes à nossa disciplina, né, em situações futuras, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. E é bom, né, que a gente contempla isso, tá? Quero chamar a atenção de vocês. Sei que, né, vários já fizeram, mas ainda, né, temos alunos que não responderam o avaliar. Então, eu gostaria de solicitar mais uma vez o apoio de vocês, reforçar a importância, né, que é a resposta, o retorno de vocês diante do avaliar, tá? Então, por favor, se porventura na turma ainda tem alguém que não tenha respondido, que não deixe de responder, tá? É muito importante para o curso. Não adianta, né, ter apenas alguns alunos que respondam, porque tem que ter o mínimo necessário para o curso ter o retorno em relação às respostas, né, da avaliação que foi feita pelos alunos. Então,
por favor, não deixem de responder. A sua percepção, né, a sua avaliação, ela é muito importante, tá bom? Bem, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, que nós, né, já estávamos comentando a esse respeito, que é genética de população. E vocês vão ver hoje, né? Não demora muito, a gente vai finalizar esse assunto. E eu quero chamar a atenção de vocês do que a gente comentou anteriormente, né? Genética de população é aquele ramo da genética, que é a nossa disciplina, que se preocupa em avaliar daquilo que acontece com uma determinada população. E isso é muito importante, gente. Vocês observam o que nós vivenciamos ao longo desses 2 anos, né, com essa pandemia. É lógico, é fundamental para que a gente realmente possa aprender com o que a gente vivenciou. Nós teremos vários tipos de estudos e entre eles possa ter certeza inquestionável que vão avaliar do ponto de vista genético, né? Se é que tiveram pessoas mais susceptíveis, se é que tiveram pessoas mais resistentes, se podemos, por exemplo, observar uma determinada população de uma região específica, né? Que teve um comportamento diferenciado. Por que disso, né? Porque a genética, quando a gente estuda isso, a gente possa observar, a gente possa aprender com aquilo que, né, nos foi colocado diante de uma situação inesperada, como foi o caso da pandemia. E isso é importante não só para a gente entender o que passou, embora, infelizmente, várias das consequências, principalmente das mais de 600 mil mortes, né? Infelizmente, não há nada que retorne, que faça com que, infelizmente, essas vidas, né, sejam restabelecidas, mas nós podemos aprender frente ao futuro. Muitas vezes, né, a partir desse entendimento, a gente possa propor situações, verificar se é que existe alguma característica, né, algum mecanismo orgânico de proteção e a gente tentar entender melhor, tentar verificar o que eventualmente a gente possa colaborar para que situações futuras, né, possam ser evitadas e, consequentemente, vidas sejam salvas, né? Então, só para a gente perceber, porque eu sei que a gente está falando aqui dessa característica de, né, genética de população, mas só para vocês entenderem como que esse assunto ele é importante, né? Como quando eu analiso nesse contexto mesmo mundial, na hora que eu verifico as populações, o quanto, né, que isso possa trazer de informações para todos nós, né? Essas informações que possam servir de aprendizado e, consequentemente, a partir daí, da capacidade que nós temos de abstrair dessas informações algo, né, que possa ser realmente valioso e, consequentemente, trazer frutos para gerações futuras, né, para situações futuras. Bem, e aí, olha que ótimo, tem mais gente entrando aqui. Meu Deus, Raquel. Seja bem-vinda, Raquel. Que coisa boa. Minha meta é chegar até o final da noite com a turma toda cheia. Ótimo, Raquel. Obrigada por ter entrado. Então, é isso que a gente está chamando a atenção aqui, que a gente precisa estudar, né? Entender, por exemplo, como determinadas características ou determinados processos patológicos acontecem em determinado grupo, o que está envolvido, né? Por exemplo, migração. Reparem, eu chamo a atenção de vocês, né? No início da pandemia, começou-se lá em Wuhan, na China, né? E aí a coisa foi se instalando. Inicialmente, nós tivemos o maior problema na Europa, pela
característica mesmo migratória. As viagens, né? O eixo, obviamente, ali que se observa, né? Ásia, Europa, enfim, é uma migração, um movimento muito maior, né? Da mesma forma, acabou também chegando até aqui, né? Por que que acabou chegando até aqui? Deixa eu ver aqui que é a Clariane pedindo o link. Meu pai do céu, o link. Só aqui no início do grupo. Deixa eu ver. Acho que semana passada eu enviei, não foi? Aqui, deixa eu colocar. Deixa eu colocar, é o mesmo link. Muito bem. Aí, obrigada, Lu. Mas não tem problema. É melhor repeteco do que a ausência, né? Ótimo, obrigada. Então, olhem só. Quando, então, voltando, né? Quando a gente teve ali aquele iniciozinho, né? Onde a gente sabia que estava acontecendo alguma coisa que era séria, mas inicialmente eu acredito que a maioria de nós imaginávamos que não fosse chegar até aqui, né? Esse problema. Mas esse fluxo, né? Das pessoas viajarem, né? Quer seja passeio ou quer seja trabalho. Afinal de contas, várias pessoas precisam de se deslocar por motivos de trabalho. Com essa brincadeira, vai em outros locais, se submete, né, a situações diferenciadas e retorna ao seu local de origem. Então, por que eu estou falando disso? Porque dentro da genética existe uma variação, uma variabilidade genética fruto da migração. Que isso sempre existiu. É óbvio que hoje, nesse mundo globalizado que nós temos, onde por mais que seja caro, né? Para a gente ficar viajando muito, principalmente para lugares muito distantes, mas até mesmo quando o dinheiro está curto, às vezes muitas pessoas saem, juntam tudo que tem e vão para outros locais, até mesmo para se estabelecer em outros locais, né? Para tentar uma vida melhor, para tentar novas oportunidades. Porque hoje, embora a situação financeira, logicamente, ela é uma variável que regula isso, mas ainda assim tem, obviamente, o advento dali do transporte, que é o facilitador, que possibilita, né? Enfim, tem várias situações que nos permite fazer com que essa mudança, né? Essa viagem, esse transporte de indivíduos de diferentes locais para outros ambientes se torna muito mais frequente. E aí não tem outra, vocês imaginem, né? Quem pode, né? Eu não sei aí entre vocês, imaginem vocês quem seja solteiro, quem de repente possa. Não estou falando que quem é casado não pode, mas aí, nessa minha linha de raciocínio, não é que não pode, não deve, né? Viajar e apaixonar lá fora. Né? Imagina, aí não tem graça. Então, vou falar com aqueles descompromissados que podem sair daqui, podem viajar para um local bem longe, apaixonar perdidamente lá e resolver fixar, né? E a partir desse momento que esse indivíduo apaixona, fixa moradia em outro local e vai viver esse amor perdidamente, normalmente esse amor, né, tem grandes chances de dar frutos. E aí, o que a gente quer mostrar? Que a partir do momento que você sai daqui, né, do nosso cantinho, vai para um local bem distante, bem diversificado, você está levando as suas raízes, você está levando as suas características genéticas. E com isso, né, isso permite uma variabilidade genética. E a gente não precisa de imaginar que a gente esteja também, né, só saindo, não, a gente também recebe várias pessoas de outros locais, né, e que se fixam aqui.
e que se apaixonam pelos brasileiros e brasileiras. E que a partir daí temos, né, vários pimpolhos nascendo diariamente. Consequentemente, com características genéticas que fogem desse ambiente que é o nosso ambiente. Vem com características, imagina, de um japonês, de um italiano, de um australiano, de um americano, ou quem, como queiram, né? Não só de americano, como de americana, enfim. O fato é que existe, né, o fator da migração como uma perspectiva do que a gente chama de fluxo gênico, que é essa levada de informações genéticas que saem de uma determinada localidade e vai para outra. Isso é muito importante. Isso, na verdade, é importante, é muito interessante para a própria espécie, né? Porque dá diversidade, aquilo que a gente já falou ao longo da nossa disciplina. Diversidade, gente, ela é muito importante. Afinal de contas, a partir do momento que nós temos diversidade, logicamente que nós temos uma variação quanto à susceptibilidade ou resistência a determinados micro-organismos, a determinadas patologias, né? Bem, eu estou aqui viajando com vocês nessa possibilidade de variação genética para a espécie humana, né? Porque é mais fácil a gente imaginar e, logicamente, a nossa genética ela é muito vinculada à genética humana. Mas eu só quero deixar claro que, da mesma forma, a gente possa falar isso para outras espécies, tanto de animais como de vegetais. É óbvio que aí que não acontece esse romantismo todo que eu estou mencionando, né? Existem vários motivos, várias situações em que uma determinada espécie possa ser levada a outra região e que a partir daí também estabelece-se e tem a possibilidade de variação genética também, né? Isso é muito importante quando se fala nesse contexto, né, de genética. Bem, é importante a gente destacar que existem algumas situações que elas não quer dizer que seja um impeditivo total. Mas, no mínimo, existem algumas situações que funcionam pelo menos como barreiras, como fatores que venham dificultar este fluxo gênico, né? Como, por exemplo, já que a gente está aqui numa viagem, vamos imaginar aquelas espécies que estão contidas em ambientes, por exemplo, uma ilha, tá? Uma ilha paradisíaca, linda, maravilhosa, mas é uma ilha, né? Cercada ali de muita água, num local muito distante. Aí, muito provavelmente, nessa ilha nem existe a espécie humana. Mas, né, a gente, como eu comentei com vocês, essa linha de raciocínio, ela serve para todas as espécies. E isso também funciona, né? De fato, na hora que a gente tem ali um ambiente mais restrito, como uma ilha, né? Nós podemos observar algumas espécies que, inclusive, é muito típico isso dentro da biologia. Às vezes a gente tem espécies que são típicas daquele local e que não são, né, observadas em outros locais, porque ela se adaptou muito bem e ela não, né, não teve oportunidade de ter essa migração. Então, é fato, gente, existe uma redução desse fluxo gênico, né, por situações principalmente ambientais, que funcionam como barreiras físicas, tá? E aqui até cito vocês como oceanos, rios, montanhas, né? Que isso tudo realmente faz ali um dificultador, não significando, né, que seja um impeditivo total, nem sempre é,
mas, no mínimo, causa uma restrição, uma dificuldade maior para sobrepor aquela barreira e, consequentemente, né, ter aquele fluxo migratório tão intenso. Tá? E isso interfere, é isso que é importante que vocês percebam. Na hora que a gente fala de genética de população, na hora que a gente avalia alguns fenômenos, alguns acontecimentos, algumas características que possam ocorrer exclusivamente em determinadas populações, a gente percebe que essas barreiras físicas, elas realmente funcionam e interferem na genética, tá? Bem, também, lógico, um fator que interfere nessa variação genética, que é o tamanho da população. Lógico, na hora que eu falo com vocês genética de população, eu posso de repente falar, olha, a gente possa estudar determinadas características de uma população do menor município de Minas Gerais. Imagine. Como eu também posso falar e tentar estudar as características genéticas, por exemplo, da população brasileira, porque ela não deixa de ser um nicho, né? Então, existe sim fatores que vão interferir nessa variação genética. Imaginem, né? Aonde é que vocês acham que eu vou ter uma variação genética maior? Estudando uma população do menor município de Minas Gerais ou estudando a população brasileira? Eu acho que é claro a gente imaginar que quando eu penso numa população com um contingente populacional muito maior, como seria o caso de estudar, né, a população brasileira, eu tenho ali o encontro de uma variação genética muito mais ampla do que se eu imaginar, né, estudar uma população de um município pequeno, onde, por mais que eventualmente, hoje em dia as pessoas, né, lógico, elas têm essa característica migratória, mas ela é mais restrita, né? Ela tem o tamanho populacional, ele realmente possa e de fato interfere nessa característica de variação genética, tá? Então, é muito importante. Aqui, eu comentei com vocês, quando a gente iniciou essa unidade, falei com vocês que genética de população, por mais que seja o nosso objetivo falar da genética humana, eu até comentei, olhem, tem várias imagens, porque vocês sabem que eu acho que a imagem, ela diz muito, ajuda muito o professor a explicar um determinado assunto. Eu falei com vocês, olha, tem várias imagens deste assunto que eu só encontro representatividade, né, ali na internet sobre esse assunto, utilizando-se de outras espécies que não seja a espécie humana. E aqui mesmo é uma delas e vão aparecer outras, mas aquilo que eu apresento nesse contexto, né, nesses exemplos aqui, por mais que sejam com outras espécies, mas isso ocorre também com a espécie humana, tá? E agora eu vou apresentar a vocês o que a gente chama de seleção natural, que de fato existe, né? E interfere muito na genética. Quando a gente estuda uma determinada população e observa determinadas características que fazem parte dessa população, vocês podem ter certeza que ali a gente tem alguns conceitos, né, algumas características que elas foram selecionadas de uma maneira natural, né? Ou seja, elas foram selecionadas ao longo das dezenas, centenas, até milhares de anos. Por quê? Primeiro, o que significa seleção natural? É esse processo pelo qual os indivíduos, independente da espécie, com determinadas características hereditárias, têm maior probabilidade de sobreviver e se reproduzir do que outros sem tais características. Então, isso é seleção natural. E uma coisa também muito importante é a gente imaginar que a seleção natural ela ocorre ao longo do tempo.
Não existe uma seleção natural ali de momento. Isso vai acontecer, né, ao longo dos anos, do passar dos anos. E aqui nesse exemplo, é um exemplo clássico quando se fala de seleção natural. Inclusive, lógico, né, a gente dentro da biologia, a gente estuda isso um pouco mais a fundo, porque tem a ver, né, com toda a característica, o processo evolutivo, que não vem o caso. Mas olhem só, aqui o que a gente quer pôr para vocês em termos de exemplo desse assunto. Percebam aqui que nós temos, né, uma árvore, e aqui 2 exemplares, né, de girafas. E nós sabemos que esses são animais herbívoros. Oh, que bom, a Dani está entrando. Boa noite, Dani. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Tá Demorou um joia, pouquinho para entrar. Dani? Demorou um pouquinho para entrar porque o centro de BH estava agarrado hoje. Oh, tá sem problema, Dani. Feliz por vocês terem entrado. Então, olhem só. Então, voltando aqui no nosso desenho. As girafas, né, elas são herbívoras, ou seja, elas se alimentam de folhas. E aí, o que a gente quer nesse raciocínio? Se a gente perceber, o tamanho da girafa é uma característica interessante para ela. Por quê? Quanto maior, mais ela consegue, né, obter o alimento que está na copa das árvores. Então, o que quer, né, passar para a gente aqui o autor desse desenho é que essa característica de tamanho, inclusive, né, comprimento do pescoço da girafa, é uma característica interessante para ela, que quanto maior, mais ela consegue, maior facilidade ela tem para poder se alimentar, em detrimento de algumas que possam ter um tamanho mais reduzido. Se a gente observar isso de uma maneira geral, na hora de uma situação de concorrência, quem é que vai ganhar? Aquelas girafas que apresentam características de serem maiores. Consequentemente, aquelas menores terão maior dificuldade, vão se alimentar menos, vão ficar mais fracas e tem a característica, inclusive, porque a gente sabe que até do ponto de vista nutricional, quanto menor a ingesta de calorias, a menor a ingesta nutricional, mais susceptível eu fico, até mesmo em relação a processos infecciosos, né, a micro-organismos. Então, o fato é que aqueles indivíduos que tenham maior dificuldade de se alimentar, que vão perder para essa competição, né, frente a uma competição, eles tendem a ficarem mais fracos, a inclusive adoecerem e até mesmo morrerem mais rápido, em detrimento daqueles espécimes que têm essa característica de robustez, de grande oferta de alimento, tendem a ser mais saudáveis. E aí, é esse que é o conceito de seleção natural. Isso não vai acontecer só com uma ou duas, não. Mas se a gente imaginar que essa daqui vai sobreviver por mais tempo, que ela vai ser mais saudável, ela tende a reproduzir-se mais, né? Afinal de contas, ela tá ali saudável, ela tem mais período de vida, ela tende a reproduzir e fazer com que essa característica que seja benéfica para a espécie, ela seja transmitida a futuras gerações. Então, por isso que a gente fala que seleção genética não é algo que acontece agora, momentâneo. É algo que vai ser perceptivo ao longo das dezenas, centenas de anos. Chega um ponto que, por seleção natural, as girafas terão praticamente, né, tem a tendência de terem todas um porte maior, porque isso tende a sobressair. Deixa eu ver. Oh, o Teams da Clariane não está conectando. Aí eu... Que pena, né?
Vejamos, às vezes ela conseguir ao longo da aula, a gente admite que ela realmente nem pediu, nem recebi aqui o chamado dela para admiti-la. Então, isso que é seleção natural, gente. Isso ocorre. Isso ocorre. Esse exemplo da girafa é um exemplo clássico, né? Mas isso ocorre com várias espécies e de uma maneira distinta. Isso significa e nos leva a imaginar que características que sejam mais benéficas à espécie, e aí, principalmente, né, quando a gente imagina daquilo que se refere mais ao aspecto alimentar, à sobrevivência, né? Então, todas essas características tendem a serem, né, literalmente selecionadas, e essa seleção ocorre de uma maneira natural, ocorre mesmo, né, pela uma seleção da natureza, tá? E isso daqui, logicamente, que no que se refere ao processo de seleção natural, nós temos em Darwin, né, as características primordiais que nos norteiam sobre esse assunto. E, inclusive, ele fala que em cada geração nascem muito mais indivíduos do que os que conseguirão sobreviver, né, e reproduzir no ambiente, na natureza. E a natureza, ela tem esse mecanismo de mutação para gerar novas formas e variantes hereditárias. Então, é importante a gente imaginar que esse processo de seleção natural, ele é importante para as espécies, porque ele realmente consegue selecionar, dentre aqueles indivíduos, aqueles que sejam mais adaptados. É óbvio, né, que quando a gente fala assim, a gente fala baseado na biologia descrita por Darwin, e que a gente sabe que isso acontece de uma maneira real, mas ao mesmo tempo, na hora que a gente, né, analisa ao pé da letra, possa até ser cruel, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, saber que essa descrição de processo de seleção natural é um processo que realmente norteia vários princípios da genética, e que é com esse olhar que a gente vai realmente perceber e estudar aqui, tá bom? Aqui, como eu falei com vocês, olhem, mais uma vez, neste assunto, com essa imagem das girafas, né? E aqui nessa representação, eles estão justamente, olhem só, nesse primeiro, colocando aqui, nós temos exemplares de girafas altas, né? Que conseguem com facilidade se alimentar. Existem outras que se alimentam com muita dificuldade, né? Aí no segundo desenho, a gente já percebe que é isso que ele está querendo nos mostrar, né? Que aqui eu tinha duas altas e duas baixinhas. Depois, no segundo momento, eu já tenho três altas e uma baixinha. E no última representação que ele coloca para a gente percebe que todas elas sejam altas, né? O que ele quer nos dizer com essa sequência? De que a médio e longo prazo, o processo de seleção natural tende a fazer com que essa característica de ser alta seja, né, que é benéfica, pois facilita no processo nutricional, que ela venha a ser gradativamente selecionada, até um ponto que eu olho para aquela determinada população e percebo, né, que se não todos, pelo menos a grande maioria apresenta. Ó, a Clariane conseguiu entrar. Clariane, bem-vinda, Clariane. Então, é isso que eles querem colocar para a gente, né? E lógico, quanto mais indivíduos com essa característica, maior será a probabilidade deles, né, reproduzirem, inclusive passando a ter reprodução entre indivíduos com essa característica, né? E isso aumenta cada vez mais a probabilidade de que a próxima geração, né, tenha em maior quantidade essa determinada característica.
aqui, eu sei que quando entra matemática, é muito comum, né, de vocês assustarem. Eu quero só colocar aqui para vocês que não tem dificuldade nenhuma. Às vezes existe, né, esse tipo de exercício e que ele é fácil de ser percebido, fácil de ser trabalhado. Olha só. A gente pode trabalhar com frequência genotípica, ou seja, a frequência com que determinado gene opera naquela uma determinada população. E os geneticistas, eles realmente, eles não se preocupam se você tem determinada característica. Ele não é pessoal. Os geneticistas se preocupam imaginando o seguinte, dentre aquela população, quantos têm determinada característica? Ou seja, para os geneticistas, não interfere que, por exemplo, que Raquel tem essa característica ou que Maria Eduarda tem essa característica. Não, para ele, não é observar pontualmente quem. Para os geneticistas é importante falar o seguinte, olha, dentre essa população, eu tenho 2 indivíduos, né? Por exemplo, uma população de 10 pessoas. Em 10 pessoas, né? Eu tenho que 2 casos. Então, isso que para o geneticista é importante. Para ele, é uma característica, uma expressão numérica, né? Não no particular. Então, olhem só, aqui é um exemplo clássico, que inclusive no nosso próprio livro dá, né? Que um conjunto de rãs verificou-se que 18 dos 32 alelos são do tipo azão, do tipo dominante. Então, qual que é a frequência do alelo dominante? É de 18 dividido por 32, né? 18 32 avos. Que é, se a gente jogar isso na calculadora, 0,56, tá? Bem, então, é importante, isso daqui é padronizado. A frequência do alelo dominante, ou do azão, né, aqui, ele é simbolizado pela letra P. Então, P é igual a 0,56. Só que nós já vimos que na genética, eu não tenho só o alelo dominante. Eu também tenho o alelo recessivo, existe isso dentro da genética. Então, a partir do momento que eu tenho essa característica aqui que foi me dada, eu consigo também estabelecer a frequência genotípica do alelo recessivo. Como assim? Não foi dito? Bem, já que do azão é 18 por 32, né? 18 dividido por 32, e isso corresponde à letrinha P, sabendo que P mais Q é igual a 1, é só fazer, né? A diferença. 1 menos 0,56 é igual? Aí vocês vão ver que é igual a 0,44. Então, o que é importante aqui? Deixa eu até pegar aqui a caneta para chamar a atenção de vocês. O que é importante? Saber que as frequências, elas sempre somam 1. O que é super tranquilo, né? Então, quais são essas frequências? É P, né? Que é essa frequência aqui que é simbolizada pela letra P. P mais Q é igual a 1. Isso é dado. Então, é por isso que quando você, embora tenha os dados apenas a característica dominante, né? Aí eu consigo obter o valor de P, o valor de Q vai ser fácil, porque é o complementar a 1, né? Olhem só, aqui. Imagine, em uma população italiana, observou-se que 27 dos 58 alelos são dominantes, ou seja, aí ele pede para identificar o P e o Q. Olha, sabendo que P mais Q é igual a 1, eu vou identificar aqui, porque já que ele está me dando é do azão, então, na verdade, eu vou identificar o P. E P é igual a quê?
27 dividido por 58. E aí, a gente joga isso na calculadora. Olhem só, eu fiz aqui, ó. Em uma população, é isso que eu acabei de falar, né? Então, 27 dividido por 58, na hora que a gente joga isso na calculadora, vocês vão ver que é 0,4655. Qual que é a frequência do Q? Já que ele pediu para você identificar P e Q, né? Olha, 1 menos 0,4655 é igual a Q. Ou seja, se a gente fizer essa conta, jogar também na calculadora, a gente vai ver que Q, né, que é o alelo do recessivo, é igual a 0,5345. O que eu quero chamar a atenção de vocês, gente, é porque é muito clássico, né? Dentro da genética, quando a gente vem colocando número, aí os meninos torcem o nariz. Ah, professora, matemática, ah, meu Deus. Mas eu quero só mostrar para vocês que isso daqui é básico, não tem dificuldade nenhuma, né? A gente consegue fazer isso com tranquilidade e não tem fator dificultador, tá? Aqui, uma outra situação. Em uma população portuguesa, observou-se que 135 dos 320 alelos são azinho. E aqui eu chamo a atenção de vocês de um fator, olhem. Deixa eu pegar aqui. Aqui, mas eu quero marcar texto. Olha só, azinho. Por que que eu falo disso? Porque até então a gente estava sempre achando o alelo dominante. Agora ele me falou a característica do alelo recessivo. Então, o que que a gente tem que fazer? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui preto e a caneta. Olha, então, 135. Ó, gente, ficou no amarelinho. Era preto. 135 dividido, né, por 320. 135 de 320 é igual, eu vou estar achando o que é esse daqui, ó. Eu vou até fazer o contraponto para chamar a atenção aqui para vocês, ó. O que, já que ele me deu a indicação do recessivo. Então, se a gente jogar isso na calculadora, 135 dividido por 320 é igual a 0,4219, tá? Eu achei o azinho, então eu achei o Q. Então, 1 menos 0,4219 é igual a 0,5781, que é o valor do P. Aqui, ó, não tem dificuldade nenhuma. A única coisa que eu chamo a atenção de vocês é que nesse tipo de questão, observe se ele está te falando se é azão ou se é azinho. Se é azão, você está identificando, né, o P. Se é azinho, você está identificando o Q. Ah, professora, mas eles são complementares, tanto faz. Mas imagina uma questão dessa e depois sendo para você, né, alternativas. Então, aí você tem que saber o que você está procurando, tá bom? Aqui, frequência genotípica. Professora, Pode falar, Dani. e essas questões aí costuma cair em concurso? Pode cair, nem tanto, sabe, Dani? Até que essas aqui não necessariamente tanto. Umas de concurso que caem mais, eu vou dar para vocês daqui a pouco, que eu coloquei tipo uma oficina. Mas pode cair, Dani, né? Não quer dizer que não possa cair, não. Pode cair sim. Já tem situações que já caíram. Não é, né, dentro do foco, às vezes não é o que cai em maior quantidade, mas pode, tá?
Entendi. Obrigada, professora. De nada, Dani. E eu acho muito importante isso. Eu sempre gosto de falar com vocês essas questões, porque lógico, eu tenho consciência. A gente está dando genética dentro de uma turma de fisioterapia, né? Que eu sempre busco sempre contextualizar a disciplina que eu estou dando dentro da importância da vida profissional do aluno, né? Do curso que o aluno está fazendo. Então, por isso que é muito importante. E eu sei que, a princípio, na hora que a gente imagina a nossa vida lá fora, né? Porque vocês estão hoje como graduandos e amanhã vocês estão prestando prova, né? Estão aí. E, às vezes, o aluno ele não tem noção que aquela matéria que ele está estudando agora, que às vezes que ele acha que não tem necessariamente tanto a ver com o curso dele, né? Nunca vai cair. E cai. E é por isso, até eu chamo a atenção de vocês, semana passada mesmo, presencialmente, a gente estava lá numa discussão gostosa, chamando a atenção para isso, né? Como que tem assuntos pertinentes à genética, que faz parte, inclusive, da nossa unidade 3, e que fazem parte da prática profissional de vocês. Então, por isso que eu sempre gosto de chamar a atenção para essas provas de concurso, porque às vezes o aluno não tem noção de que determinadas questões possam ser alvo, né, de uma prova lá fora. Mas eu estou ele prestando para ser fisioterapeuta em determinado local. Eles conseguem pegar justamente esses links que se refere à disciplina, à matéria, e contextualizar dentro da profissão, né? Igual aqui, a gente pode falar de determinados, imagina, dentro de uma determinada população, alguma característica dominante ou recessiva que seja pertinente, por exemplo, à fisioterapia. E aí então, essa contextualização ela é importante, né? Eu acho que ela acende a luzinha para o aluno de que aquilo Professora, que... porque tinha... Pode falar, Dani. Porque eu estava vendo os concursos, as últimas provas de concurso, eu estava vendo do Hospital das Clínicas de fisioterapia. Então, caiu genética, caiu sobre doenças genéticas, e foi parecido com a prova de enfermagem. Legal, Dani. É bom você ver, é bom isso mesmo. E essa questão, né? É importante que vocês visualizem. E isso, né? Porque às vezes a gente, como aluna, eu não falo, isso não é uma crítica, uma característica de vocês, não. A mim, a todos nós, né? Quando a gente está ali na cadeira de aluno na graduação, às vezes a gente não tem a característica da experiência. Experiência só se tem, obviamente, vivenciando as coisas. E às vezes, quando a gente vê um professor falando, olha, isso daqui, atenção, isso aqui é importante para a vida profissional de vocês. A gente às vezes fala assim, né, não, eu nem gosto tanto dessa matéria assim, não tem nada a ver com o meu curso, né? Por isso, inclusive, sabe, Dani, que eu sempre gosto e puxo esse link disciplina e tento contextualizar ao máximo para vocês. Primeiro, porque genética, ela faz parte da vida de todo mundo, da vida profissional de todo mundo que trabalha da área de saúde, né? Afinal de contas, genética está em tudo. E a gente consegue pegar esse assunto contextualizando, colocando ali situações pertinentes à vida profissional. Então, por isso que eles realmente dão uma mesclada, uma diversificada. Existem alguns assuntos que, obviamente, caem mais, né? Como eu vou colocar ali para vocês daqui a pouco, que são essas síndromes, porque tem uma atuação direta de vocês ali, enquanto profissionais, atuando com os pacientes, mas outros assuntos também são muito pertinentes e a gente não pode deixar de chamar atenção, não, né? Aqui, olhem só. Esse quadro eu coloquei para vocês perceberem como que a gente consegue, né? Inclusive, ter essa frequência genotípica sem falar muita coisa. Olha só,
de repente o autor ali chega e coloca para gente, para esse genótipo azão, nós temos 655 indivíduos. Para a característica heterozigótica azão-azinho, são 121. Para a característica totalmente recessiva azinho-azinho, são 12 indivíduos dessa determinada população. Qual que é a frequência relativa desses genótipos? Bem, primeira coisa que tem que se fazer é a somatória do número de indivíduos, para você saber o número total, que por acaso aqui, na hora que a gente soma todos esses, a gente vai ver que são 788. Então, qual que é a frequência genotípica do genótipo azão-azão? São 655, que está aqui, dividido pelo total. Qual que é o total? 788. Joga isso na calculadora, a gente vai ver que a frequência relativa é 0,832. Qual que é a frequência relativa do heterozigótico azão-azinho? Ah, são 121 indivíduos, então vai ser 121 dividido pelo número total. Qual que é o número total? 788. E aqui a gente obteve outro resultado. E aí, imaginem, e se ele não tivesse dado aqui para a gente esses 12? Dava como saber qual que é essa frequência genotípica? Dava. Por quê? A somatória dos 3 aqui, no caso, tem que ser igual a 1. Então, era só fazer a soma desses, né? Ou 1 menos a somatória desses, que a gente ia achar 0,015. Então, o que é importante a gente perceber, e que eu acho que isso que é o grande detalhe do professor nesse momento, para mostrar a vocês estudar essa frequência genotípica, que é saber como fazer, né? Que continha que eu devo fazer? Que, inclusive, é uma continha muito simples, porque é pegar o número de indivíduos e dividir pelo número de total daquela população referência, tá? Como hoje em dia calculadora não é problema para gente, todo celular aí tem uma calculadora, fazer essa continha é moleza, né? Então, isso para a gente é interessante, né? Afinal de contas, isso facilita ali a nossa vida. E, né? Uma proposta. Para a gente entender, né? É um exemplo, a semelhança desse daqui. Mas agora seria para a gente poder praticar. Olhem só. Primeira coisa, tem um quadro desse. Primeira coisa a se fazer, o que vocês precisariam de fazer aqui? Deixa eu ver só se vocês observam. Somar tudo. Somar o número de indivíduo. Isso, somar a quantidade total de indivíduos. Isso mesmo, todos vocês falaram certinho. Bem, vamos fazer essa conta? Eu tenho ela ali ela certinha, mas eu quero só fazer aqui junto para vocês, para a gente ter essa oportunidade, né? De fazer junto e perceber. Olha, vamos fazer aí. Ó. Peguem a calculadora, 12,55 mais 897 mais 320, que é igual... Peraí, professor, deixa eu abrir minha calculadora aqui. Deixa. Pra gente acompanhar. Tá, pode ir. 2.472. Tá. Fala de novo. Vou falar de novo. É isso mesmo, Yuri. Vamos ver aqui, é só para a Dani acompanhar. Dani, 1.255. 55. Mais 897. 897. Mais 320. 2.472. Exatamente. Deu certinho, não deu, Yuri? Foi exatamente o que ele falou. E agora? Eu fiz na mão, professor. Ah, beleza. Melhor ainda. Melhor ainda. Aqui, essa frequência relativa. Como que eu faço aqui? Como que eu farei essa continha? Aí eu vou dividir 2.472 dividido
peraí. É o número de indivíduos dividido pelo total da população. Isso. Então, é o quê? Qual que é a continha que eu faço? Aí você coloca 2.000, né? 472 dividido para 1.255. É o inverso, Dani. É o inverso? É o inverso. É 1.255 dividido por 2.472. Aqui, eu vou primeiro armar, porque as continhas eu já tenho o resultado aqui, só compara. Aqui, essa daqui vai ser 897 dividido por 2.472. E, finalmente, azinho é 320 dividido por 2.472. E aí é isso daqui, olha. Você vai ver que essa continha, né? Na hora que a gente joga isso daqui, cada um vai ter essa frequência genotípica. E como eu falei com vocês, olhem só. E se eu não tivesse esse dado daqui, eu conseguiria essa referência? Conseguiria sim. Vamos fazer, quer ver? Aqui, ó, pega aí. 1 menos, zerar aqui, ó. 1 menos 0,5077, que é igual, menos 0,3629, que é igual 0,1294. Ou seja, o que eu só quis mostrar para vocês? Que eventualmente, porque possa ter, né, um tipo de questão assim, que possa não te dar esse valor aqui, né? Ou te falar só o número total, enfim, fazer de tal forma que você possa ter que chegar, né, a essa conclusão de que o valor seja 0,1294. Bem, por quê? Né? Porque a somatória de todos esses três valores aqui, ó, tem que ser igual a 1. Então, é muito tranquilo, é muito fácil fazer, né? Igual o Yuri falou, fiz a conta aqui no lápis. Ótimo, é isso mesmo, né? Muitas das vezes as contas, inclusive, é muito comum, gente, às vezes em uma provinha ou um concurso, os números já serem colocados de tal forma que seja facilmente, né, feita a conta no lápis. Mas por quê? Eles querem ver se você sabe o raciocínio, se você sabe trabalhar com os números. O mais importante não é fazer contas mirabolosas, complexas, não. O que às vezes eles querem é justamente isso, é pegar números fáceis de dividir, fáceis né, de trabalhar ali, mas que você saiba, né? Muitas das vezes é o quê? É uma questão só de raciocínio, tá? O que eu também preciso muito falar com vocês é que quando uma questão, né? Porque às vezes envolve genética e envolve um número, não precisam assustar. Não tenham esse receio, não tenha essa questão, tem número. Sabe por que eu tô falando disso? Porque quando eu tenho a oportunidade de falar isso para vocês, estarmos todos ali no presencial, na hora que a gente coloca um número, o aluno às vezes já sempre tem um comentário. Meu Deus do céu, professora, mas vem a matemática. Professora, não é possível. Gente do céu, não é porque apareceu o número que a coisa é difícil. É só ter calma, ter paciência, ter boa vontade, né? Que tranquilamente a gente consegue fazer, tá bom? Então, isso que é muito, muito importante também. Bem,
aqui, para a gente finalizar, a gente está caminhando, como eu falei com vocês, né? Para a gente finalizar o nosso conteúdo teórico, a gente tem a lei de Arden-Weinberg. Essa lei, ela faz parte dentro da genética de população e ela é trabalhada assim, é uma lei que inclusive eles gostam de utilizá-la com algumas questõezinhas que envolvem, porque vocês vão ver que para que essa lei realmente seja estabelecida, ela tem algumas necessidades, ela exige determinadas características de uma população. Então, eles gostam de trabalhar com essa lei ali, né, em questõezinhas, justamente por causa desses conceitos que ela guarda. Bem, o que é essa lei de Arden-Weinberg, né? É uma lei que foi proposta, logicamente, por Arden-Weinberg, em que ele postula que uma determinada população, a gente possa falar que ela não esteja no processo evolutivo, uma vez que ela vem apresentar, de uma geração para outra, uma frequência de alelos genótipos constante. Ou seja, se a gente imaginasse que essa frequência genotípica ela é observada hoje, né? Da mesma forma, em pleno século XXI, se a gente já tivesse essas características do passado, há séculos passados ela era a mesma frequência genotípica, e se a gente imaginar no futuro, aquela determinada população guarda a mesma frequência genotípica. Então, aí ele fala que para essa determinada população, cuja frequência genotípica mantém-se constante, sem variabilidade, sem alteração, ela é uma população que a gente fala que está sobre o equilíbrio da lei Arden-Weinberg. Ou seja, ele acredita que esta população apresenta características genéticas, um conjunto gênico que já está estabelecido, que não está tendo processo evolutivo, que determinadas características não possam, né, sobressair as outras, por quê? Tá tudo tão estabelecidozinho, tá tudo tão certinho, né? Tipo assim, tá tudo tão meio a meio, né? Frequência genotípica padrão, tudo sem alteração. Então, ele essa lei de Arden-Weinberg. Para ser sincera a vocês, antes mesmo de colocar para vocês as características que são essenciais para que essa lei de equilíbrio ela exista. É muito difícil uma determinada população estar sob equilíbrio dessa lei. Mas, de qualquer forma, é algo, né? Isso seria, por exemplo, em algumas populações mais restritas, em alguns nichos populacionais mais restritos, tá bom? E ela, né, é uma lei que ela é aplicada para populações do ponto de vista numérico, ela precisa ser uma população grande e que ela permita que os cruzamentos sejam aleatórios. Inclusive, até coloquei aqui em destaque para vocês que dentro da genética, na hora que a gente fala cruzamento aleatório, é a mesma coisa de falar que está ocorrendo uma panmixia, tá? O que é esse cruzamento aleatório? Cruzamento aleatório é aquilo que possa acontecer sem amarras, né? Por exemplo, vou dar um exemplo dentro da população humana, né? Poxa, não existe nenhum impeditivo de ter um ato sexual entre um japonês e um alemão, entre um australiano e um belga, entre um brasileiro e um sueco. Não existe isso, né? Não existe algo que fale que não possa. Por quê? Bem, professora, não, lógico. Na verdade, que essa possibilidade existe, ela não existe. É óbvio que aí eu preciso de conhecer, né? Imagina conhecer um sueco, me interessar por ele também se interessar pelos meus atributos, e aí
a possibilidade da reprodução, né? Mas não existe nada que impeça. Então, isso é um quê? Cruzamento aleatório, que ele possa acontecer sem amarras, né? Aí você fala assim, mas Luciane, existem situações que o cruzamento possa não ser aleatório? Existe. Vamos imaginar um determinado grupo de indivíduos de uma determinada espécie absolutamente confinados. Se eles estão confinados, se eles não podem sair daquele ambiente, é óbvio que eles só vão poder realizar o cruzamento entre eles. Então, eles não se torna mais aleatório. Não existe essa possibilidade de variabilidade, de fluxo gênico, né? Tá só entre eles ali, tá? Existe, vocês já vão ter ouvido falar, às vezes existem grupos populacionais humanos que eles ficam muito restritos a uma determinada comunidade, uma determinada região, e que eles mantêm, né, os cruzamentos só entre eles. Isso acaba restringindo o fluxo gênico e, consequentemente, fugindo desse conceito que a gente chama de panmixia, tá bom? Bem, olha só, eu falei com vocês que para que a lei de Hardy-Weinberg realmente ocorra, é necessário alguns preceitos que eles venham ocorrer, né? E quais preceitos são esses? Na verdade, são 5 situações, das quais, para que esse equilíbrio ele ocorra, é fundamental que não haja processo seletivo, né, nessa população, ou seja, aquilo que a gente falou de seleção natural, ó, isso daqui, ó, isso não ocorre. Afinal de contas, é aquilo que eu falei com vocês, tá tudo tão geneticamente estabelecido que não tem, né? Que não existe seleção natural. Tá tudo certinho. Ó, azão ocorre com essa frequência genotípica. O azinho ocorre pouco e sempre vai ocorrer pouco. Então, é tudo assim muito pré-determinado. Então, nessa população, não há seleção natural. Deixei para lá, né? Coloca assim só para vocês lembrarem, né, do que a gente está falando. Não ocorre mutação nessa população. Mutação, né, por exemplo, quando eu estou exposta até mesmo, afinal de contas, a mutação ela ocorre de uma maneira aleatória, né? Não necessariamente até com um objetivo clássico, mas, por exemplo, um tipo celular, né, em um determinado organismo, de uma determinada espécie, ele possa sofrer uma mutação, uma alteração gênica. E isso não deve ocorrer para que uma população esteja sob o que a gente denomina de equilíbrio da lei de Hardy-Weinberg, tá? Não ocorre mutação. Não ocorre migração. Ou seja, os indivíduos, é aquilo que eu comentei com vocês, né? A população, ela está confinada. Então, não há quem saia e não há quem chegue. Gente, é aquilo que eu falei com vocês. Para pensar, ver se isso, pelo menos dentro da espécie humana, se isso é possível, né? No mundo globalizado hoje. Bem, a característica da população eu já até mencionei anteriormente. Para a lei de Hardy-Weinberg, é fundamental que a população seja numerosa, né? Eu não consigo trabalhar e estabelecer essa lei se a população for mínima. Não, a população tem que ser numerosa e o sexo tem que ser aleatório. Então, é poder escolher, né, e ter o ato reprodutivo com quem quiser, tá? Bem, agora sim, né, tendo falado para vocês, tendo explicado para vocês as 5 condições básicas para que esse equilíbrio ocorra,
eu acho que dá para vocês verificarem que não é muito fácil, né? Não ter seleção, não ter mutação, ainda mais que a mutação é um processo aleatório, ocorre ao acaso, né? Não pode haver migração. É muito típico das mais diferentes espécies migrarem, né? Ou poderem ser transportados. Não fala de espécie vegetal, né? Professora, como que tem essa migração? Olha, a gente consegue, inclusive, transpor espécies típicas de uma determinada região, leva para outra região, leva para outra área. As plantas também têm várias características, né? Que facilitam, que tem esse objetivo de que elas possam ser dispersas para ambientes distantes, né? Por exemplo, vou dar um exemplo básico, talvez muito doméstico, só para vocês entenderem isso que eu estou falando. Essa época que a gente está vivendo agora é uma época de manga, né? Então, olhem só, é um fruto saboroso, atrativo, não só para nós, como inclusive para outras espécies, por exemplo, pássaros, né? E eu tô lembrando desse exemplo aqui porque eu tenho um vizinho que tem uma mangueira enorme, que tá linda, né? Cheio de manga ali, umas verdes, outras amareladas, enfim. E o que as araras estão vindo aqui, né? Os pássaros vindo à árvore dele, atraídos pelo fruto, de tal forma, né, que às vezes eu acordo aqui em casa cedo e ao passar ali pelo quintal eu vejo, tem manga que foi, tá, né, você percebe que realmente alimentaram dela e que acabaram deixando cair, né? Porque ela foi transportada. Retiraram ela da mangueira, né? O local onde ela estava, e esse pássaro estava transportando esse fruto e, porventura, caiu, às vezes cai aqui no meu quintal. Aí eu vejo ali aquela manga que tá ali, né? Percebe que foi bicada, às vezes até retiraram um pouco do fruto, mas ele acabou caindo aqui no meu quintal. O que tem a ver com isso? Bem, na hora que essa espécie vegetal, né, que é a mangueira, na hora que ela tem um fruto atrativo e que existe na natureza, como por exemplo os pássaros que são atraídos por ela e podem levar, isso é uma maneira de que promove realmente que essa espécie seja transportada e possa, às vezes, cair no solo fértil à distância. Então, só para perceber, mostrar para vocês que não é só esse ir e vir, né? Pelas próprias perninhas ou pelas próprias patas ou nadando. Não são só os animais. Existe também as espécies vegetais que possam ter esse transporte. Então, por que eu estou falando disso? Embora, obviamente, o nosso foco aqui não seja os vegetais. Eu quero mostrar para vocês o quanto que a gente sabe dentro da genética que essa lei de Arden-Weinberg ela é muito difícil de acontecer. Não só para a espécie humana, como para as outras espécies também. Não só animais, como inclusive vegetais. Por quê? É notório que para todas as espécies, essa possibilidade, né, de ser transportado, de migrar, isso geneticamente é muito positivo. Então, por isso que nós temos naturalmente facilitadores que venham contribuir para isso, né? Só para fechar esse exemplo, existem, né, outras espécies vegetais, por exemplo, que elas são levadas, as sementes são levadas pelo ar, né? Na hora que bate um vento, ele acaba dissipando e levando essas sementes para longe, ou seja, possibilitando, né, que esse material seja disseminado, disperso para outros ambientes, colaborando para a presença dessa espécie em os mais diferentes habitats.
que isso é sempre muito bem-vindo para as espécies, tá? Então, dá para vocês perceberem, né? E isso é importante para a gente ter essa noção, esse cuidado, tá bom? Bem, e aqui, pode falar, Dani? Desculpa interromper sua aula, porque o meu menino, Gabriel, quer falar um oi com você. Oh, mas que prazer! Pode falar. Oi, Gabriel. Oi. Tudo bem com você? Ele tem quantos anos, Dani? Tem 9, professor, tá enchendo o saco querendo falar com você. Nossa. Ah, é? Ô, Gabriel, é um prazer ter você aqui conosco. E deixa eu te falar, eu acho o seu nome lindo. Acho tão lindo que o meu filho também chama Gabriel. É lindo, você é um anjo, Gabriel. Se você for tão anjinho quanto o meu, a Dani tá perdida. Nossa, e como tô, viu, Não é? Nossa, é um abençoado, não é, Dani? É um abençoado. Eu sei. É mal de nome, Gabriel. Um beijão para você. Obrigada por você ter entrado aqui na aula, Gabriel. Obrigada, viu, professor? Que isso, Dani? Que gracinha. Mas é isso mesmo. E eu sei o tanto que Gabriel, né? Esse nome, ele é poderoso, viu? É uma bênção. Deus toma conta. Você me deixa doido por dia. Que bom, é bom que ele tem interesse, olha. Né? Isso vincula ele a essa questão de estudo de alguma forma e é muito importante, é importante estimular, Dani. Bem, e aí, gente, para a gente contemplar aqui, eu coloquei até umas questõezinhas aqui relacionadas a esse assunto para ver se vocês pegaram, se vocês teriam tranquilidade para poder fazer. Tá? Então, olha só, eu vou ler a questão, vou dar um tempinho aqui e depois para a gente poder corrigir, para ver só se vocês acertariam. Olha só, em 1908, os cientistas Warden e Weinberg formularam um teorema cuja importância está no fato dele estabelecer um modelo para o comportamento dos genes das populações naturais. Se os valores das frequências gênicas de uma população observada ao longo das gerações forem significativamente diferentes dos valores esperados através da aplicação do teorema, pode-se concluir corretamente que. Então, eu vou dar um minutinho, tá? Para ver aqui, para ver se vocês. Qual, né, dessas questões que vocês acham que seria mais bem adaptada a essa pergunta. A gente já vai corrigir. Só na hora de pensar, não respondam, não. Vamos ver o que a turma, de uma maneira geral, concorda. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar o marca-texto amarelo. Peguei esse bem dourado. Alguém já poderia falar qual questão que vocês marcariam? Se errar, a gente não tem problema nenhum. É só mesmo para a gente poder discutir aqui, frente ao que a gente acabou de falar. Alguma questão aqui que vocês marcariam? Vamos corrigir? Letra E? Letra C? Teve A, teve C, mas Eu alguém acho que é a letra E. E teve E. Mais alguém? Alguém concorda, discorda, muda? Então, vejamos. Olhem só que interessante. Aqui falam dos cientistas, eles formularam esse teorema, ok. Então, olha a pergunta, olha só. Se os valores das frequências gênicas de uma população observada ao longo das gerações forem significativamente diferentes, se elas forem diferentes dos valores esperados,
Ou seja, olhem só, o que é clássico desse teorema? O que é clássico dessa lei de Arden-Weinberg? Se a gente voltar aqui, olha, vou voltar aqui só para vocês verem. Frequências genotípicas e alélicas permanecem constantes. Então, quando ele fala que nesse estudo dessa população, essas frequências, elas forem diferentes, é um indicativo de que essa lei não está sendo cumprida. E, consequentemente, deixa eu ver se aqui isso é mensagem de vocês. Não, parece que é Dani. Dani, você já entrou? Já, né? Já. E agora que eu vi a mensagem aqui. Então, isso significa que não está acontecendo. Então, vamos ver. População estudada é infinitamente grande, inviabilizando a aplicação do teorema. Não é, sabe por quê? Porque o teorema, ele prega pra gente, deixa eu até colocar, quer ver? Vou colocar isso aqui, ó, para vocês verem, ó. Tinta, descartar. Deixa eu pôr aqui. Ctrl C. Vou pôr aqui só para vocês perceberem, ó. Só para vocês acompanharem o raciocínio comigo. Tá? Só para ilustrar. Aqui. Vocês falaram A, C e E, não foi? Vou aqui pegar para vocês, ó. Marca texto. População é grande. População grande realmente é uma característica do teorema. Então, população grande não inviabiliza a aplicação do teorema, não. Então, é por isso que aqui seria falso, tá? Não houve atuação dos fatores evolutivos sobre a população. Bem, a gente observa, né, que existe uma como característica que a partir do momento que aqui, ó, essas forem diferentes, né, essas frequências gênicas são diferentes, é característico de processo evolutivo. Porque quando eu tenho frequências genéticas diferenciadas, significa que está tendo seleção natural, significa que possa estar havendo migração e significa que a população está evoluindo. Então, essa daqui também está falsa. A C. A população encontra-se em equilíbrio genético. Não, também ela é falsa. Por quê? Equilíbrio genético, para ele, é essa lei de Arden-Weinberg. E na lei de Arden-Weinberg não pode ter frequências gênicas distintas. Então, ela também é falsa. A população está evoluindo. Poxa, até aí tudo bem, ela está evoluindo mesmo, porque a frequência genética está diferente, uma vez que as frequências gênicas foram alteradas. Então, está tudo certinho. Na verdade, nessa questão, nós marcaríamos essa daqui. Mas vamos ver que teve gente também que achou que poderia ser a E. Os cruzamentos nessa população ocorrem ao acaso. Bem, aqui, né, a partir do momento que a gente fala que ela, né, que essa população, ela tem essas frequências gênicas diferentes, não necessariamente esses cruzamentos possam ocorrer, às vezes, ao acaso. Então, é por isso que a gente coloca aqui, né, realmente, D de dado, tá bom? Vejamos essa próxima questão. Nos estudos de populações, a condição necessária para que o equilíbrio de Arden-Weinberg seja verificado é a seguinte. Então, veja aquele que é o equilíbrio, ou seja, deixa eu até voltar aqui, ó. Vou voltar antes de marcar qualquer coisinha aqui, ó. Descartar. Deixa eu pegar aqui. Porque como isso tudo fica gravado lá para vocês, não faz diferença aqui. Tirar. Deixa eu colocar aqui, ó. Para facilitar vocês. Vejam aí, qual que vocês marcariam? Qual que vocês marcariam? Vou dar um tempinho para a gente poder corrigir.
pegar aqui. Marca texto. Letra D? Letra Eu ia D. na letra C. Vejamos. Alguém falou D, alguém falou C. Então, vamos ver. Vamos analisar agora. Então, aqui, nos estudos de populações, a condição para o equilíbrio de Hardy-Weinberg seja verificado. Então, é justamente aqui, o equilíbrio de Hardy-Weinberg. A população considerada deve ser pequena. Para a lei de Hardenberg, a população deve ser pequena? Não. A população tem que ser alta. Aqui, ó. Essa setinha significa, né, uma população grande, numerosa. Então, isso daqui está falso. Vou colocar aqui falso. As migrações e as mutações devem ocorrer na população. Bem, mutação, ela não deve ocorrer. E migração, ela também não deve ocorrer. Então, essa frase aqui também ela é falsa. As frequências alélicas devem alterar-se ao longo das gerações. Inclusive, a gente acabou de ver na questão anterior. Nós vimos que para a lei de Hardy-Weinberg, a frequência alélica ela não deve se alterar. Então, ela também ela é falsa. E a última, os cruzamentos devem ocorrer aleatoriamente. Se a gente observar, é uma característica da lei de Hardy-Weinberg que o sexo seja aleatório. Então, sim, aqui a correta é D de dado. É essa daqui. Vamos para a próxima. E eu não sei se precisa, mas de qualquer forma eu vou levar. Eu acho que isso aqui ajuda vocês em termos de raciocínio. Aqui, ó. Vejamos. Aqui eu vou até pôr na outra também, que aí a gente já fica com ela aqui. Se precisar ou não, ela já está do lado. Vejamos. Aqui. Segundo o princípio de Hardy-Weinberg, também conhecido como lei do equilíbrio de Hardy-Weinberg, caso uma população não sofra com mecanismos evolutivos, as frequências gênicas. Qual que vocês marcariam? Vejam aí direitinho. A gente acabou de falar, na verdade. Eu acho que aí... Letra E. E, vamos ver. Vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui para a gente marcar. Deixa eu marcar com esse aqui, marca texto. Olha só, segundo o princípio de Hardy-Weinberg, né? Caso uma população não sofra com mecanismos evolutivos, ou seja, a lei de Hardy-Weinberg é uma lei que fala que a população não sofre evolução. A frequência gênica, ela deve aumentar ou ela deve permanecer constante? A frequência gênica, ela vai ficar alterando muito ou... Para a lei de Hardy-Weinberg, a frequência gênica tem que se manter padrão. O que vocês acham? Olha só. Deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Aqui. Frequências genotípicas ou frequências alélicas devem permanecer constantes. Ou seja, elas não devem ficar aumentando e diminuindo, elas não devam alterar. Então, é por isso que na hora que a gente olha aqui, ó, né, para essa lei de fato, ela acontecer, a gente precisa que a frequência gênica, ela deve permanecer constante. Elas não podem sofrer modificação, elas não devam sofrer mutação, elas não devam sofrer grandes modificações e nem elas devam aumentar gradativamente, tá? Bem, vamos fazer o seguinte... Essa lei é muito difícil. Não, ela é repetitiva, Yuri. Se você observar, todas essas 3 questões que eu passei aqui para vocês, elas são repetitivas. Por isso até que esse desenhozinho aqui, eu até acompanhei, eu coloquei ele nas questões,
só para vocês fazerem essa leitura e até mesmo para poder fixar. Porque quando cai alguma coisa sobre essa lei, é muito, a maioria das vezes, 90% dos casos envolve isso daqui, tá? Não só isso, como também essa questão da frequência gênica, tá? E é isso só também. Se vocês conseguirem depois só fixar esse conceito, ela é tranquila de ser trabalhada, tá? Vamos fazer o seguinte, a gente vai agora para o nosso intervalo e a gente volta, que eu tenho depois mais questões. Não só, vou até variar, não vou dar, porque essa questão de Ardon-Weinberg é basicamente isso daqui que a gente viu. Vou dar aqui umas questões para vocês a respeito das síndromes genéticas, como eu falei com vocês. E também a gente pode até fazer um Kahoot para poder diversificar, tá bom? Bom, a gente volta já já e a gente vai dar uma diversificada aqui nessas questões para vocês verem. E é bom, é difícil, mas é bom para testar, tá bom? Beijão para vocês, a gente volta já já.